Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, nosso episódio de meio de semana. Gabriel Martins aqui para falar dos principais assuntos pós-semana 2 da NFL. Vamos falar sobre os times que estão 2-0, quais que a gente pode confiar, os times que estão 0-2, quais que a gente acha que podem se recuperar desse início ruim. E vamos falar de um dos tópicos que parece ser, acho que um dos principais, pelo menos é um dos que eu mais me interesso saindo dessa semana, que o pessoal tem discutido bastante, que é o Justin Fields, o desempenho do quarterback do Chicago Bears. Vamos falar também sobre o Marcus Braz, brincadeira, aqui comigo hoje, participando pela segunda vez nessa temporada, ele que participou falando do jogo dos Rams no episódio da semana 1 do podcast, Rafa Carneiro, lá do Brasil, Rams. Ele é um cara que acompanha a liga como um todo, assim como eu torço pros Giants e acompanho tudo, ele torce pelos Rams e acompanha a liga toda. Então hoje a gente vai falar aqui sobre esses assuntos gerais. Rafa, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, está assistindo a gente no YouTube. É um prazer estar aqui. Vamos falar desses assuntos. O time que tá 2-0, 0-2, não dá para dar overreaction, mas já é um meio caminho andado você sentir os níveis dos times ali. Principalmente os times que estão 0-2. Tem muito time bom 0-2 e eles vão acabar disputando a partida. A gente vai falar sobre isso, sobre as principais notícias. É um prazer estar aqui com você. Nenhuma conclusão definitiva, porque acho que cada vez mais o mês de setembro tá virando uma extensão da pré-temporada, né? Então nada que acontece aqui é definitivo. Ao mesmo tempo, vitória e derrota em setembro vale o mesmo no final da campanha, né? Então é muito importante. Vamos começar por Justin Fields. Justin Fields e o Chicago Bears não começaram bem a temporada. Um dos times 0-2, né? O Chicago Bears perdeu as duas primeiras partidas pro Green Bay Packers e pro Tampa Bay Buccaneers. E não só perdeu com Justin Fields jogando muito mal. E ele foi o assunto da minha newsletter exclusiva para apoiadores. Se você ainda não é apoiador, se torne apoiador. Link tá na descrição. Você tem acesso às newsletters, o preview da rodada, que é exclusivo para apoiadores, que vai ser postado na quinta-feira. Então não deixe de se tornar apoiador. Eu escrevi sobre ele. E o que me chama a atenção é que a linha ofensiva objetivamente é melhor. Foi reforçada. O corpo de recebedores é melhor. Você olha, tem um trio de wide receivers de verdade no Chicago Bears, né? É um dos melhores? Claro que não, mas é mediano. Você tem o DJ Moore, você tem o Chase Claypool e você tem o Darnell Mooney. É um trio bem qualificado, do 1 ou 3, assim. E o Justin Fields é o mesmo quarterback do início da última temporada. É um quarterback que, na época do draft, as avaliações falavam sobre, questionando a capacidade dele de processar o jogo rápido, e isso continua sendo um problema. Ele é um dos quarterbacks que mais seguram a bola, e com isso é um dos quarterbacks mais sacados, né? Ele sofreu 11 sacks na temporada, e você olhando individualmente os sacks, uma parte significativa você pode atribuir ao Justin Fields, né? Teve um vídeo rodando aí nos últimos dias, eu postei no Twitter também, que é ele basicamente correndo na direção da pressão, né? Os alvos estavam lá, a proteção estava boa e ainda assim terminou em sack, né? No Pro Football Focus, eles têm uma métrica lá que define qual sack é responsabilidade de quem. 4 dos 11 sacks eles dão ao Justin Fields, que é um número bem alto, e cada vez mais a gente caminha para um mundo em que a gente sabe que a linha ofensiva tem sua responsabilidade? Tem, mas o quarterback é muito responsável pelos sacks, pelas pressões que sofre. O ataque aéreo não evoluiu, mesmo com os alvos melhores. Ele teve 216 jardas contra os Packers, 211 contra os Bucks. Lançou um touchdown em cada um desses jogos, uma interceptação contra os Packers, 2 contra o Tampa Bay Buccaneers. Teve uma distância média de alvos baixo, teve uma quantidade de bons passes, uma porcentagem pequena. E é preocupante, Rafa, porque é o ano 3 já do Justin Fields, né? E mesmo com todos os problemas que a gente vai entrar aqui, o ataque é mal desenhado, a comissão técnica é muito ruim, não foi bem desenvolvido, mas no terceiro ano, se o Justin Fields realmente fosse ser aquele cara top 10, um franchise quarterback, não tô dizendo que ele não pode vir a ser, mas a gente esperava mais do Justin Fields entrando no ano 3. Como é que você vê o desempenho dele até agora?
Eu acho que se criou um hype muito grande no final da temporada passada com a performance do Justin Fields. O pessoal falava dele, o potencial dele, que é um potencial atlético muito grande. Eu acho que isso tem super... Não sei se super valorizado no draft, acho que até posso perguntar pra você, mas isso tem talvez colocado os jogadores acima do que eles realmente deveriam ter de valor no draft. Então você vê jogadores... esse cara é cru. Vou dar um exemplo do draft desse ano, não é o mesmo jogador, mas você vê o Anthony Richards saindo, né, não mais alto, mas sendo cotado mais alto, principalmente pelo porte físico dele, pela capacidade atlética dele. Isso cada vez é mais evidente na NFL. A NFL tem se tornado uma liga de quarterbacks móveis, né, de quarterbacks que correm um pouco mais com a bola do que a gente estava acostumado no começo dos anos 2000, né? Eu não acompanhei ao vivo isso, mas você vê, né, Tom Brady, você vê semelhança entre o Drew Brees, os dois Mannings, eram mais pocket Esse passers. movimento começou mais no início dos anos 2010, né? Porque em 2011 você tem o Cam Newton, 2010 você tem o Michael Vick, que ele volta pra NFL jogando no Philadelphia Eagles. Aí em 2012 você tem o RG3, tem o Russell Wilson, tem o próprio Andrew Luck, tem o Kaepernick. Esse movimento é da década de 2010 pra cá. Esse crescimento, e isso acho que tem valorizado os jogadores para fazer o Justin Fields ter saído na 11ª escolha, né, no draft de 2 anos atrás, 2021. Então, cara, é uma performance até aqui nada muito diferente do ano passado, eu acho, quando você isola o Justin Fields passador, né, que era a grande dúvida se ele ia melhorar. Ele correndo com a bola, ele é muito bom, você vê ele, as jardas dele, 59 jardas no jogo contra o Green Bay Packers, e ele correu só, 3 jardas no jogo contra os Bucks. Então você já coisa pra falar sobre isso. Você tem coisa pra falar disso? Então é um combo de falta de, não talento, né, pra não crucificar, mas, não sei, a falta desse molho passando a bola com um ataque muito mal desenhado, e isso tem resultado no, talvez, o terceiro pior. Acho que se você for mais otimista, você só não prefere ele, talvez o Zach Wilson e o QB dos Cardinals agora. E olha lá ainda, então... É uma tragédia até aqui nesses 2 primeiros jogos. O Kyler Murray não é do mesmo draft, né? Então, a comparação dele é o Trevor Lawrence primeiro, Zach Wilson segundo, terceiro Trey Lance, 11º o Justin Fields e depois o Mac Jones, né? E é uma... Na 15, né? O Mac Jones na 15. Se não me engano, É uma classe bem decepcionante. E a sorte dele... O Justin Fields ele tem 2 sortes. A primeira, ser da mesma classe do Zach Wilson do Trey Lance. Que o Zach Wilson é um desastre completo. O Trey Lance nem joga. Pelo menos ele joga, né? O Justin Fields. E em alguns momentos a gente viu um ataque funcional com ele como quarterback. A outra sorte dele é que o Bryce Young começou muito mal a temporada, né? O jogo dele ontem contra o New Orleans Saints foi muito ruim. Então, se o Bryce Young tivesse destruído esses 2 primeiros jogos, a pressão já estava insustentável lá em Chicago, né? Porque você pode falar, eles deviam ter selecionado o CJ Stroud, eles deviam ter selecionado o Anthony Richardson, mas não era essa a discussão na época. A discussão era se eles iriam de Bryce Young ou iriam trocar a escolha. Eles optaram por trocar a escolha, que era uma decisão que eu não concordava, mas não achava absurda também. Não dá pra crucificar o Chicago Bears. Essa questão dele correr com a bola, a gente viu... Quando que a gente viu o ataque do Chicago Bears melhorar na última temporada? Quando os Bears começaram a chamar mais corridas desenhadas pro Justin Fields, né? Porque o quarterback tem 2 tipos de corrida, né? Tem a corrida desenhada, que é o read option, é aquele sneak lá do Jalen Hurts, né? Tem o QB draw, né? Quando ele finge... RPO, às vezes você fica com a bola e... exatamente. Pro outro lado dá. Exatamente. E tem as corridas que são o que eles chamam scramble, né? Que é quando o quarterback improvisa. Ele vai pro passe, a primeira leitura não tá ali, a segunda não tá, ele vê uma abertura ali no gap, aí ele corre, avança, consegue jardas, né? Tem nesses 2 estilos. Por exemplo, o Jalen Hurts é um quarterback que tem muitas jardas em corridas desenhadas. Josh Allen também. Um cara como o Russell Wilson, no auge do Russell Wilson, ele era muito mais um cara de conquistar jardas em scrambles, né, improvisando. Como é o Lamar também. O Lamar também é um quarterback diminuiu esse ano até agora, 2 jogos também, mas diminuiu até agora, mas ele ainda tem suas corridas desenhadas, mas é muito mais dele esticando a jogada e improvisando. O Justin Fields,
ele tá tão abaixo do que você deveria estar no terceiro ano que a forma de você montar um ataque funcional é com ele correndo com a bola, porque ele é um corredor muito especial. E quarterbacks correndo com a bola são muito eficientes, mais do que running backs. Costumam ter uma média melhor e tal. O que impede os times de correr mais com a bola com os quarterbacks é, primeiro, que você não tem muitos seres humanos com a capacidade atlética do Justin Fields, do Josh Allen, do Jalen Hurts, e ao mesmo tempo a capacidade de passar com a bola como esses grandes quarterbacks. Então você não pode escolher assim ter um, porque não tem caras com esse talento, né? Se tivesse, todo time teria um deles. E a segunda é porque expõe o quarterback a lesões, né? E por mais que eu acho que esse é um medo que é muito exagerado na maioria das vezes, ainda assim, o mundo ideal é você tem um quarterback atlético, você incorpora isso ao seu estilo de jogo, e conforme ele vai evoluindo como passador, você vai desincorporando, né? Sobe o número de passes e vai descendo o número de vezes que ele corre com a bola, né? Você espera que o Jalen Hurts daqui a 5 anos não esteja fazendo aquele QB sneak 4 vezes por jogo, né? Não esteja correndo com a bola. O Josh Allen, idem. A gente já viu o Josh Allen, muitas vezes ele corre mais do que deveria, né? E pula. O Josh Allen é maluco, né? Ele pula e vai contra 2 e não... Exatamente, completamente... Não sai pra lateral, não... Exatamente, completamente maluco. Só que o Justin Fields, ele já tinha que estar num processo que ele poderia vencer mais com o braço. Ele poderia fazer um ataque aéreo mais eficiente. E não dá. Ele não tem essa condição. Ele demora muito, ele segura muito a bola, ele não enxerga os alvos que estão livres, e isso prejudicou muito o ataque dos Bears. Os Bears têm que voltar a incorporar o que eles fizeram na segunda metade da temporada passada, e eu acho que isso é muito demérito da comissão técnica dos Bears, que eu acho que é uma péssima comissão técnica, mas ao mesmo tempo, se o Justin Fields não mostrar uma evolução significativa daqui até o final do ano, eu acho que seria um erro você entrar na próxima temporada com ele como titular de novo, né? De novo, muito cedo. Tô projetando um mundo que é esse o Justin Fields que a gente viu nas 2 semanas, vai ser o Justin Fields ao longo da temporada. Ele precisa evoluir muito como passador, porque por mais que você possa compensar algumas das deficiências dele usando ele como corredor, ainda assim ele não é o franchise quarterback se ele não conseguir alcançar um nível mínimo como passador, como o Lamar. Claro, ele não vai ser o Lamar Jackson, ele não vai ser o Josh Allen, ele não vai ser o Jalen Hurts. Mas esses 3 caras eram piores como passador do que eles são hoje. Os 3 evoluíram. E o Justin Fields é basicamente o mesmo quarterback do ano de calouro passando a bola. Não evoluiu nada. A gente tem uma safra muito boa de quarterbacks. Eu acho que todo mundo tem a impressão que para você ganhar você precisa ter um Mahomes, um Josh Allen. A liga é feita de 32 times, onde 5, 6 são QBs de destaque. E você pode chegar com QBs medianos ali, né? Uma prateleira de cima. E o Justin Fields tinha esse potencial para esse ano. Eu não achava que ele seria um QB top 10, top 12, como projetado. Mas ele poderia ficar na prateleira. Ele estava ali entre os 12, 15 favoritos ao MVP. A odds dele era 20 e pouco, né? Que o pessoal tinha uma expectativa muito alta pro ano dele. E essa expectativa não se concretizou, dele ser um QB mediano, sabe? Se esse ano ele chegasse e fosse um QB mediano, ele conseguiria mais um ano. Mas, claro, igual você comentou, são 2 jogos, mas é o que a gente tem para falar, né? São 2 jogos somados a uma continuidade do ano passado muito ruim. Então você tem esse ano, como você comentou, um trio de wide receivers melhor. Você tem o Colt Match no segundo ano, que foi um alvo importante para ele. E você vê que nada nesse ataque funciona. Você não tem jogo corrido. Eu fui pelo Pro Football Reference. De todas as jogadas, eles chamaram 6 play actions e 5 RPO. 6 play actions com o Justin Fields, 5 RPO com o Justin Fields. E você tem running back a rodo no Chicago Bears que você pode colocar para carregar o piano. Você tem o Khalil Herbert, você tem o Jones chegando ali. E então, por que não chama mais isso, sabe? Toda hora é um screen. Eu fui reassistir os jogos agora, o jogo condensado em 40 minutos, ele faz a primeira leitura, se não tá lá a primeira leitura, a pressão chega e ele solta um screen pro running back, ou ele sai do pocket e tenta improvisar, e dessas aí 11 ele foi sacado. E das 3 interceptações ele já lançou 2 pick six. Eu acho que isso precisa... Além de ele não estar contribuindo ofensivamente, ele está prejudicando a defesa que está jogando melhor do que a expectativa que eu tinha. Investiram dinheiro, não trouxeram ninguém de grande nome, mas é uma defesa que está limitando o ataque, está deixando o jogo vivo.
Você vê no jogo contra o Packers foi um pouco mais... Mas esse jogo contra os Bucks agora, a Pick Six selou o jogo, eles estavam com o drive para poder virar a partida. Então, a defesa tem feito seu papel em relação à expectativa e o Justin Fields não tem conseguido produzir correndo, não tem conseguido produzir. Até que ponto eu fico me perguntando se essa troca que eles fizeram das escolhas com o Panthers já não é pensando nos dois QBs principais, principalmente o Caleb Williams no próximo ano. Então eu consigo pensar nessa possibilidade de não vamos escolher o Bryce Young, o Anthony Richards esse ano, os Panthers têm interesse, vamos acumular a escolha, e ano que vem você vai disputar com o Arizona Cardinals, provavelmente, que tem o combo do Texas. Então são dois times de topo do draft querendo brigar pelo Caleb Williams. Eu consigo ver essa possibilidade. Eu acho que é o que mais faz sentido na minha cabeça. Eles não gostaram o suficiente dos QBs desse ano. Falaram, vamos acumular a escolha, vamos dar mais um ano pro Justin Fields, que eu acho que ele merecia mais um ano. Eu acho que ter sacado ele nesse começo de ano não seria a decisão correta. Mesmo draftando um QB, eu acho que ele teria que começar com o Justin Fields, porque ele tem esse potencial atlético, ele tem a capacidade, mas eu acho que esse plano foi por água abaixo para esse início de temporada. E agora o Chicago Bears está abraçado com ele, né? Não tem outra opção. Vai ser mais um ano de uma temporada de 3, 4, 5 vitórias no máximo, provavelmente. Ele tem um braço muito bom, né? A questão mesmo é a leitura e progressão ali, enxergar o que está acontecendo, conseguir evitar que algumas pressões se tornem sacks ou que algumas jogadas de pocket relativamente limpos se tornem pressões, né? E a época dele no draft, né? Se a gente voltar atrás, né? Tentar entender o que aconteceu, eu acho que é uma coisa que a gente aprendeu, tá melhorando no ano pra cá, né? Que ele jogava num nível absurdo de recebedores, né? Caras como o Chris Olave, o Garrett Wilson e outros, que agora não tô conseguindo lembrar o nome, mas o Ohio State nos últimos anos é um absurdo em termos de talento de wide receiver, né? Então facilita a vida esses quarterbacks de Ohio State, de Universidade de Georgia, Alabama. Você tem que levar isso em consideração, né? Porque não vai ter a disparidade de talento que tem de um Garrett Wilson para um cornerback de Eastern Michigan que vai ter na NFL, né? Vão ser tudo mais parecidos, né? Então eu não tô condenando ainda a carreira do do Justin Fields. É muito cedo para isso, mas a evolução que a gente gostaria de ter visto dele nesse início de temporada não tá lá. E assim, o que você falou, o plano, eu acho que seria um bom plano. Eu acho que é um plano razoável. Vamos acumular escolha extra e se a gente gostar do Justin Fields formal, a gente drafta outro quarterback. Só que, assim, pra gente encerrar Justin Fields e passar pro próximo tópico, eu acho que o pior cenário possível, Rafa, é o Justin Fields melhorar como ele melhorou na última temporada, jogar bem, mas não espetacular, e os Bears partirem pra mais um ano de Justin Fields. Porque se é pra ele ser ruim, seja esse quarterback que te coloca na disputa pelo top 5 do draft. Ser mais ou menos é o pior cenário, na minha opinião. Por exemplo, como o Titans e o Bucks insistiram anos e anos com o James Winston e com o Marcus Mariota, né? Porque eles não eram um desastre, mas não eram um franchise quarterback, né? E aí esse vai ser o ano, esse vai ser o ano, esse vai ser o ano, e nunca é. Então esse é o meu medo, porque eu acho que é muito difícil que o Matt Eberflus consiga manter o cargo dele, né? Ele, claro que, assim, o Matt Eberflus prejudica o Justin Fields e vice-versa. Os dois se prejudicam. Mas a gente sabe que a corda arrebenta sempre pro lado do técnico primeiro. Eu consigo ver um mundo em que o Justin Fields ainda, assim, que o Justin Fields ainda é o quarterback de 2024, com uma comissão técnica nova, e aí você traz esse marasmo por mais um ano. Por isso que eu acho que, se você quiser ser realista, torcedor dos Bears, se você tem duas possibilidades, né? Uma, o Justin Fields virar o franchise quarterback que você sonhava em 2021, ou o Justin Fields ser um desastre e te colocar na quinta escolha, quarta escolha, terceira escolha geral do draft. Esse cenário aqui é muito mais realista. E fica até o questionamento, né, do que vai ser o Justin Fields se continuar nessa. Ele vai virar um Baker Mayfield, que vai ficar pingando de time em time, tentando uma titularidade por 2, 3 anos, sabe? O Sam Darnold, um Josh Rose, algo nesse tipo. E vai acabar virando, sei lá, um reserva ou... Então é um potencial que
Que é triste você ver um cara com esse potencial não ser ajudado. A gente fala muito dele, ele tem 60 e 40 numa proporção de culpa, mas o que esse ataque do Bears é mal chamado, e parece que é mal chamado de propósito. Você assiste o jogo e você fala, cara, não é possível. Eles querem usar o Justin Fields como... Madden passando. Eles querem usar o Justin Fields como se fosse um quarterback que ele não é, né? Parece que eles meio que tentam forçar essa coisa, seja o pocket passer, e ele não é isso. Eu sinto falta de um pouco do... Vou usar um exemplo. De estilo de jogo que eu tô acostumado a ver, que é o estilo de jogo que o Jimmy G rodava no 49ers. De passe curto, sabe? Passe de 1.5 segundos, solta a bola no tight end no meio do campo, e aí você começa a criar volume ofensivo pro Chicago Bears, e aí você chama um play action, e daí você chama uma corrida desviada. Hoje é um ataque que os passes do Justin Fields, os poucos completados que tem, ele tem 66 tentativas de passe. Vou falar do Matthew Stafford, teve 55 no jogo contra o 49ers. Sabe, 66 é 33 tentativas de passe por jogo, se você for dividir por 2. É muito pouco passe, sabe? Tem QB que tem isso em 2 quartos. Então, falta equilíbrio nesse ataque pra... Se o Bears quiser realmente ver qual é o potencial do Justin Fields, não vai ser com essa comissão técnica do jeito que foi nesses 2 jogos. Sabe? Você vai ter que equilibrar, você tem que dar ritmo de jogo pra ele, é um ataque muito mal. Você vai pegar a média de terceira descida do Chicago Bears, ele deve ter uma média muito alta pelo que a gente viu nas partidas, ele está sempre em terceira longa e aí aquele passe em profundidade, for verticals e não dá em nada, e aí a pressão vem, ele não tá na leitura, sai. Então, se o Chicago Bears realmente quiser ver o potencial de Justin Fields, não vai ser chamando o ataque desse jeito, eles vão conseguir ter essa resposta. O Justin Fields, ele tem o quinto pior EPA na NFL, né? Sexto pior EPA por jogada. Ele tem EPA, estimativa de pontos adicionados, é uma estatística avançada que mede quanto que o jogador afeta positivamente ou negativamente a expectativa de pontos numa campanha. Eu sei que é muito abstrato, soa bem nerd, mas é uma estatística que se alinha muito bem com o desempenho dos times, por isso que eu uso bastante. O Rafa, eu sei que escuta o podcast, então ele deve estar enjoado de ouvir já essa minha explicação de EPA por jogada. O Justin Fields tem a menor distância média de alvos, essa é bem direta, né? Pega todos os passes que ele tentou, divide pela distância que o wide receiver estava no momento do snap, ou seja, ele tentou os passes mais curtos, 4,4 jardas. E ainda assim ele tem um dos piores aproveitamentos de passes, 59,7% de passes completados. Que para um cara que tenta passes tão curtos, 59,7% é bizarro, é até difícil você acreditar que um quarterback na NFL tem um número tão baixo, né? Ele também tem jardas por tentativa baixa, ele tem uma porcentagem de sacks alta e, assim, tudo tem sido um desastre até agora do Justin Fields, e acho que é bem preocupante se você é torcedor dos Bears, porque o Bears tinha boas odds para vencer a divisão, você entra empolgado com a possibilidade de vencer a AFC Norte, Aaron Rodgers não tá mais lá, e começa desse jeito, tem muita coisa para melhorar ainda. Vamos passar pro... O time fez, né? Exatamente. Só pra completar, desculpa, o time fez né, não tudo que tava ao alcance, mas se mexeu no off-season, né? Trocou os jogadores que ele queria, acumulou capital do draft, limpou o cap space, reforçou a defesa, trouxe o DJ Moore, que é um ótimo recebedor. Sim. Deu continuidade ao Cook Match, deu continuidade ao Darren Mooney, trouxe o Claypool, que não é muito bom, mas tá ali compondo o elenco. Então você criou essa expectativa e não tá sendo correspondido. É algo muito frustrante pra você. Um time que já tá sofrendo há anos com questão de quarterback, de elenco, e provavelmente vai pra mais um ano assim. Assim, eu gosto de todas as decisões que o Chicago Bears tomou, em contratações, em draft e tal, não. Mas no geral eu acho que eles, assim, se você soma tudo, as positivas e as negativas, no geral eu acho que eles fizeram movimentações que a maioria dos times fariam, né? Acho que, por exemplo, você bateu o pé firme pra trazer o DJ Moore na troca com o Carolina Panthers, né? Bateu o pé firme que você quer um wide receiver de volta pra trocar a primeira escolha geral, eu acho que foi uma ótima decisão. Eles investiram na linha ofensiva. A defesa eu acho que eles gastaram um pouco demais em posições que... linebacker, principalmente, que eu não acho que é uma posição tão valiosa. Eles não deram um contrato pro David Montgomery, que eu achei que... pra mim, eu até tava conversando com um amigo meu, pra mim o David Montgomery é o Andy Dalton dos running backs. É aquele medianão eterno. Mas enfim, vamos passar pro próximo tópico aqui, que é... quais times 2-0 a gente acha que são mais suspeitos, e quais times 0-2
que a gente acredita que tem chance de se recuperar. Eu vou colocar umas regras aqui. Eu devia ter te falado na hora que eu te mandei a pauta, Rafael. Porque eu acho que tem alguns óbvios aqui, que eu acho que a gente já pode matar nessa discussão. Dois times 2-0 que eu não confio, e eu acho que a maioria das pessoas listariam como times invictos que você não confia tanto. Washington Commanders e Tampa Bay Buccaneers. São dois times que eu acho que... Eu não quero usar o termo lá do... O pessoal usava muito com o Botafogo, né? Que aí depois agora o Botafogo tá na liderança, e aí, cadê? Eu tô falando do Botafogo. Mas eu não vejo num desses dois times do Botafogo da temporada, né? E eu, particularmente, incluiria Falcons e Saints também, que são dois times que eu não confio muito, mas são times que eram dos favoritos para vencer a divisão. Concorda com essas escolhas até agora? Concordo. Até aqui, impecável. São surpresas, principalmente na NFC Sul. Eu acho que todo mundo nivelava os times meio iguais. Sim. Mas 3 times 2-0 nessas duas primeiras rodadas é algo que me surpreendeu. Eu não esperava, principalmente os Bucs. No começo da temporada eu cogitava como um dos 3 piores times e tem surpreendido. Baker Mayfield tá jogando muito bem. Você vê as métricas principais dele de novo. 2 jogos, uma estouragem muito pequena, mas ele tá sendo um dos melhores quarterbacks da NFL nas estatísticas avançadas. O time tá jogando bem. Mike Evans teve um jogo fantástico na última semana. E é um time que ainda tem algumas peças de talento, né? Eu acho que vai longe? Não acho, mas é melhor do que eu esperava. Falcons tem muitos jogadores de talento, mas eu acho que é limitado pelo Desmond Ridder, que eu até acho que jogou relativamente bem depois da interceptação no domingo, mas ainda lançou a interceptação. E o Saints é um time que venceu 2 jogos horríveis, né? Contra o Tennessee Titans, poderia facilmente ter perdido aquela partida. E o jogo contra os Panthers também, o Panthers é um time fraco, Bryce Young tá muito mal. Então, eu não criaria tanta expectativa. Os outros times não me surpreendem. Miami Dolphins era o meu palpite para vencer a divisão. Tô me sentindo bem contra esse palpite. Baltimore Ravens, idem. Cowboys e Eagles, todo mundo projetava com os 2 melhores times da NFC, dois melhores times da NFC. E o 49ers também, que era outro time que a gente projetava no topo. Eu tava um pouquinho em dúvida contra o Brock Purdy, mas ele começou muito bem a temporada. Me surpreende os Eagles estarem 2-0. Assim, não me surpreende. Palavra errada. Os Eagles não jogaram tão bem quanto você espera um time 2-0. Porque eu acho que eles fizeram um jogo abaixo contra os Patriots e deram muitas oportunidades pro Minnesota Vikings, né, na última quinta-feira. A mudança dos 2 coordenadores realmente tem impactado, porque a base do time é a mesma, né, do ano passado. Claro, sai uma peça ou outra, você abre mão ali, né? É muito difícil um time que vai pro Super Bowl manter todo o elenco. Você sabe questão isso, de né? cap, questão de mercado, a gente tá sofrendo com isso. Então, mas a base, a estrutura do time, os pilares do time estão ali. E, cara, eu acho que a defesa tem jogado boa, uma defesa boa. Não é a top 3, top 5, mas acho que é uma das 10 melhores ali. Abaixo do ano tem passado. Jogado bem. Né? Abaixo ainda do ano passado, mas tem jogado bem. Se você for analisar. Mas o ataque tá engasgando. Só que algo que eu reparei do jogo de quinta-feira, não sei se você teve essa mesma impressão, que é uma impressão que eu tenho também com o Miami Dolphins, que é o ataque do Philadelphia Eagles pra mim, né? Você usar o Jalen Hurts da melhor maneira possível. Ele é uma máquina ofensiva. Melhorou muito com a chegada do A.J. Brown passando a bola. Ele é um atleta incrível, ele protege bem, ele corre. Quando precisa correr, tanto em scramble, tanto quanto jogadas desenhadas. E essa é a base do ataque. E no jogo de quinta-feira eles mostraram que eles podem ganhar sem passar a bola tanto em profundidade e correndo. Né? Claro, há um demérito que a defesa do Vikings é muito ruim, já se provou isso nas 2 primeiras semanas, mas isso me chamou a atenção, de tipo, vou jogar com o que tem. Foi algo parecido com o Miami, você tem o Tyreek Hill e o Jalen Waddle, e esse é a base, né, do ataque do Miami Dolphins. O Bill Belichick não deu isso pro Miami, eles falaram, então a gente vai correr em cima de vocês. Tanto que o DeAndre Swift fez o jogo da carreira dele com maior jardas. Então isso me chama a atenção positivamente pro Philadelphia Eagles, é um time com muito talento, não convenceu, mas venceu da maneira que precisava, de maneiras diferentes. Contra os Patriots, mais ajudado pela defesa. E quinta-feira contra os Vikings no jogo da semana passada, correndo com a bola. Então, acho que isso é
mesmo tendo essa desconfiança, eu saí positivo com essa impressão, não sei se você concorda. Você jogar mais ou menos 2 partidas e vencer é melhor do que você jogar mais ou menos 2 partidas e perder, né? Mas essa mudança dos coordenadores, eu acho que onde você mais enxerga é no ataque aéreo, né? A ausência do Shane Steichen, que tá fazendo um trabalho muito bom nesse início com os Colts, né? E acho que é a principal diferença nesse time dos Eagles, né? Um ataque aéreo. Dos times 0 e 2. Aliás, antes de passar pro time 0 e 2. Desses times 2 e 0, qual que você colocaria hoje como o melhor time da NFL? Pra mim, o Miami Dolphins e o Dallas Cowboys, cada um em sua conferência. Eu iria de Miami Dolphins e iria de 49ers. Acho que o Cowboys um pouquinho abaixo do 49ers, porque o ataque do 49ers eu acho melhor, apesar do Dak Prescott ser mais quarterback que o Brock Purdy, mas estão próximos ali. E o Miami Dolphins, pra mim, é um ataque muito forte, um jogo muito difícil contra os Patriots. A defesa dos Patriots é boa, né? Mas a equipe conseguiu a vitória, teve aquela atuação fantástica contra os Chargers, ofensivamente falando. Time 0 e 2. Time 0 e 2 nós temos o New England Patriots. Estranho falar isso. Los Angeles Chargers, Denver Broncos, Cincinnati Bengals, Houston Texans, Arizona Cardinals, Minnesota Vikings e Chicago Bears. Assim como eu descartei alguns times no 2 e 0, acho que tem 2 times óbvios aqui. Talvez um discutível. Mas um eu acho que a gente acredita que vai melhorar, que é o Cincinnati Bengals. É um time que começou mal. A questão da lesão do Joe Burrow preocupa, e foi algo que eu sempre levantava ao longo da off-season. Mas é difícil acreditar que esse time vai manter essa toada, né, Rafa? Tem muito talento pra esse time ficar com 5, 6 vitórias só. Eu acho que por osmose eles vão acabar ganhando. Concordo. Eu peguei todos os times 0-2 e fui vendo dos confrontos hoje, todos estão em baixas, né? Por isso que estão 0-2, mas quantos jogos eles seriam favoritos, olhando de uma perspectiva até pessimista. E o Bengals é, pra mim, o que mais tem jogos que eles são favoritos. Pego a AFC Sul, que tem 3 times mais fracos, e o Jacksonville Jaguars. Uhum. E na conferência ali é o clima de Libertadores, né? Na AFC Norte. Todo jogo é disputado, então você não sabe quem é favorito e quem não é. Você joga 2 vitórias ali só. Então é um time que eu acho que tem o calendário mais fácil em relação aos outros times que estão 0-2. E é o time que mais tem talento. Né? Mas essa lesão do Joe Burrow preocupa, né? 0-2, vai jogar contra os Rams na segunda, provavelmente sem ele, e eu ainda acho que são favoritos, mesmo sem o Joe Burrow, mas preocupa, né? Será que ele vai voltar já na semana 4 para dar continuidade? Então... Você tá querendo fazer aquela zica reversa, eu entendi o que você tá fazendo aqui. Não, mas eu ainda acho que tem muito talento pra... Sem o Joe Burrow... É assim, a tendência é que o Joe Burrow jogue, eu acredito, mas sem o Joe Burrow, eu não sei. O outro time é o Chargers. O problema, por isso que esse eu acho questionável. Um amigo meu, Vitor Ramargo, que já participou aqui do podcast algumas vezes, ele me mandou uma pergunta: quem que você acha que vai ser demitido primeiro? O Matt Eberflus, que é o head coach dos Chicago Bears, ou o Brandon Staley, que é o head coach dos Chargers? A minha resposta foi a seguinte: eu acho que a probabilidade maior de ser demitido cedo é o Brandon Staley, mas a probabilidade maior de permanecer no cargo, probabilidade menor de permanecer pro cargo em 2024 é o Matt Eberflus, que eu consigo ver um cenário que em outubro os Chargers demitem o Brandon Staley e, vamos tentar salvar a temporada. E o Matt Eberflus pra mim vai ser uma questão de vai acabar a temporada, eles vão ver que não tem nada positivo, eles vão demitir. Os Chargers têm talento. Tem um dos melhores quarterbacks da NFL. Mas o Brandon Staley, e assim, levanto a mão aqui, admito, errei muito quanto ao Brandon Staley. Eu não contava que ele ia virar um head coach completamente diferente do que ele foi no primeiro ano dele na carreira. Não tinha como prever isso, que ele ia ser o cara mais progressivo, mais corredor de risco em quarta descida em 2021. E em 2022 ele ia virar o Pete Carroll 2011, né? Não tinha como prever que isso ia acontecer. E permanece em 2023, e ele... é um cara que é um coordenador defensivo e a defesa é ruim. A defesa tem veteranos caros e não joga bem. Jogou melhor contra os Titans, mas ainda assim longe do que deveria. E mesmo com todas essas ressalvas, quando você tem Justin Herbert, uma linha ofensiva razoável,
corpo de recebedores razoável, pra mim é muito improvável que os Chargers vão seguir nesse... É parecido com o que você falou, né? Alguma hora o talento faz você vencer mais jogos do que você deveria, né? Pela ruindade de outros fatores da franquia. Eu ia fazer uma pergunta. Qual foi o maior delírio coletivo que você teve? Brandon Staley, head coach do ano Chargers campeão, ou aquele Detroit Lions campeão da divisão em 2020 que eu nunca esqueci na minha vida? Cara, eu acho... Foi o Lions. O Lions eu errei. O Brandon Staley... Eu não sinto que eu estava errado quanto ao Brandon Staley. Eu sinto que o Brandon Staley mudou. Eu acho que teve uma mudança no estilo de jogo dele. No estilo de... Então não tem como... Pô, você acha que o negócio mudou. Não é que eu estava errado sobre o Brandon Staley. É que ele mudou. O time dos Lions não. Eu estava errado. Aquele time eu achava que ia ser bom. E eu não contei com um pequeno detalhe que o head coach deles era o Matt Patricia. Mas, respondendo a sua pergunta, é o Lions de 2020. O Lions de 2020, né? Que eu achava que ele... Cara, que ele... eu nunca vou esquecer isso. Foi muito bom. Mas, falando do Chargers, eles têm um calendário muito difícil ainda pela frente. Jogam na conferência do Patrick Mahomes. Então, tem menos talento do que os Bengals. Mas... é incrível como essa defesa consegue ser ruim no segundo ano seguido, cara, com as peças que tem. Claro, é uma defesa mais velha, é uma defesa talvez overpaid, não deveriam pagar tudo que pagaram pra eles, mas ela tinha que produzir, né? O ataque em 2 jogos coloca 61 pontos, se eu não me engano, se eu fiz as contas certinho. 61 pontos e você tá 0-2, cara. Como isso é possível, sabe? Isso não passa nada pelo ataque, isso passa pela defesa. E o seu head coach foi contratado dos Rams, arrancado dos Rams, porque ele fez uma ótima defesa um ano antes. Então, como que você não consegue produzir com peças similares à defesa dos Rams? Tem bons nomes ali, não é possível que você não consegue colocar aquelas peças para poder produzir um tem o mínimo. Khalil Mack, passado, Joey Bosa, Derwin James, J.C. Jackson, todos jogadores caros, né? Só para ilustrar o ponto que você fez. E não consegue produzir. Ano passado foi uma das piores defesas contra o jogo corrido, sabe? Era só você correr contra os Chargers. Esse ano, a mesma perspectiva. Você não ganhar dos Titans, dos Dolphins, tudo bem. Você fez um jogo, acho que o primeiro jogo não é de se envergonhar. Tem pequenos detalhes que custam a partida, e nesse jogo foi muito claro isso. Mas a gente tem essa tendência, essa mania de desvalorizar o time do Titans, mas, né, ano após ano, e eles vêm provando. É um time muito bem treinado, mas, cara, não tem talento suficiente nesse time do Titans quando você equilibra com os Chargers, sabe? Pra você perder. O Ryan Tannehill veio do jogo pavoroso na semana 1 e você não conseguir ganhar, sabe? Você não conseguir parar um ataque que tem Derrick Henry, o DeAndre Hopkins final de carreira, o Traylon Burks que ainda não vingou. E é isso o ataque do Titans, sabe? Uma boa defesa, mas o teu ataque colocou 24 pontos no placar. A tua defesa tem que parar, então... é um time que tem talento, tem um calendário muito difícil e eu acho que fica fora dos playoffs desse ano. O problema é que a conferência, como você falou, é muito difícil, né? Então você conseguir se recuperar é complicado, né? Por isso, por esse ponto, eu diria que tirando esses 2 times, o que eu mais consigo ver se recuperando indo aos playoffs é o Minnesota Vikings, porque tá na NFC, né? Porque o Patriots... eu acho que tem uma deficiência bem grande em termos de talento ofensivo. É um ataque muito lento. A gente viu no Sunday Night Football, né? Como é um ataque lento, um ataque que não tem... é tudo passe muito disputado com o Davante Parker. É muito passe disputado ali com o Kendrick Bourne. E Hunter Henry tentando fazer milagre, né? Passe lateral. Não é suficiente. Passe lateral pro guard e tal, mas é complicado. O Vikings, você tem uma coisa, pelo menos, que o time faz muito bem, que é uma coisa valiosa, que é a conexão Kirk Cousins e Justin Jefferson. É uma das melhores conexões quarterback wide receiver na NFL, né? Então, se você tem que se apegar a algo, eu acho que é o mais concreto. E passando alguns números aqui, Rafa, desde 1990, os times que começaram 2-0 foram 63,8% aos playoffs, né? Então também não é o fim do mundo. E em 7 das últimas 10 temporadas, um time que terminou 0-2
foi aos playoffs. Que começou 0-2, foi aos playoffs. Se eu tivesse que me apostar minha vida, além de Chargers e Bengals, a minha aposta seria o Minnesota Vikings. Eu tô com você nesse palpite por 2 pontos que você já pincelou aqui, que é joga na NFC Norte, que não tem um time, sabe, cabeça de chave. O Lions hoje é cotado, mas tem uma defesa muito ruim, um ataque muito bom, mas uma defesa proporcionalmente ruim. E você tem um calendário complicado ali, uma sequência agora que vai vir dos próprios Chargers, que é 2 times 0-2 muito importante. Os Vikings ainda pegam os Chiefs, pegam os 49ers, pegam os Lions 2 vezes, então é um calendário um pouco complicado, mas são mais confrontos divisionais, né? Então você tem mais possibilidade. E você tem 2 peças, você comentou do Justin Jefferson, que dispensa o comentário, mas eu gosto muito do TJ Hawkinson, pagaram ele esse ano, talvez um pouco a mais do que deveriam, mas enfim, essa é a tendência agora, né? Se você tem um jogador top da posição, quando ele renovar ele vai ser o mais bem pago, não quer dizer que ele é o melhor jogador, então... Mas eu coloquei muita ficha esse ano na continuação do TJ Hawkinson, assim como eu coloquei com o crescimento do CMC nos 49ers, ia para um ano completo no esquema, seria o segundo recebedor, principalmente com a saída do Adam Thielen. Então, Kirk Cousins tem sido Kirk Cousins, acho que eu não coloco a culpa nele. A linha ofensiva prejudicou e a defesa continua muito ruim. E, né, você tem ali você não tem nome dessa defesa. Quem você aponta como a estrela dessa defesa, então... É um calendário mais fácil, é um ataque bom, uma defesa ruim, e eu acho que você tem um time que até pode ganhar a divisão ainda, principalmente porque não tem nenhum time 2-0 na NFC Norte, é o Minnesota Vikings. Eu tô olhando aqui pra ver se eu não esqueci ninguém, é o Daniel Hunter, né, o melhor jogador dessa defesa, tem o Harrison Smith, que a gente viu aquele lance dele contra o... Não lembro contra quem foi, acho que foi o DeAndre Swift, ou foi o Rashad Penny, agora eu não lembro, que deixou ele no chão, sentado, catando cavaco, muito feio num touchdown. Mas é isso, eu concordo plenamente. Então é isso, episódio de quarta-feira chegando ao fim. Rafa, muito obrigado pela sua participação, convite de última hora, que eu prometo, você que está ouvindo o podcast, que é um convidado recorrente ou que já participou do podcast, eu prometo, quem tá vendo no YouTube, eu estou com as minhas mãos juntas aqui, eu vou parar de convidar as pessoas no mesmo dia, eu vou ter alguma mínima questão, uma mínima condição ali de organização, prometo. Mas, por favor, se você receber uma mensagem minha, pode participar do podcast hoje, dá aquela força. O Rafa salvou minha vida aqui hoje, mas nos últimos podcasts eu tenho tudo mandado. Eu sou uma vergonha. Eu tenho mandado mensagem pra pessoa no dia, e a pessoa pergunta: quando? Semana que vem? Não, hoje. Mas, muito obrigado, Rafa, e até a próxima. Como é que o pessoal, como é que o pessoal segue o seu trabalho lá pra quem é fã do Rams? Eu que agradeço o convite, é sempre legal estar falando aqui, participei a segunda vez já esse ano, vamos sempre precisar à tua disposição. Quem quiser seguir, é @BrasilRams. O Rams já não é um time muito popular aqui no Brasil, já não é muito nos Estados Unidos, né? Vou fazer a piadinha porque o 49ers voltou faz tempo de novo, então vamos entrar nesse espírito de humor, piada, então. Não é um time que tem muito conteúdo aqui, mas eu tento sempre trazer as notícias lá, trazer conteúdo, então @BrasilRams, se quiser seguir lá, ajudar, vai fortalecer demais. E novamente, muito obrigado pelo convite. E você que é fã de NFL, você tem que ficar por dentro de todos os times, né? Então vai lá, segue um perfil de cada uma das 32 franquias, né? Segue mais perfis, né? Tem times que tem vários perfis ativos e bons, e é a melhor forma de você ficar por dentro de tudo da NFL. E os Rams aqui só tem uma baita referência. Rafa, muito obrigado a você, ouvinte, podcast Cara dos Esportes. Volta nessa quinta-feira com um preview da rodada. Vocês devem ter percebido que não teve episódio de NBA essa semana por conta de problema de agenda desse que vos fala, mas em breve a gente volta. Em breve não. Talvez tenha essa semana um episódio de NBA, não posso garantir, mas na próxima semana com certeza tem episódio de NBA. Vamos começar a preview das divisões, então até lá.